Faça o que precisa ser feito da melhor forma possível. Faça o que precisa ser feito da melhor forma possível. Faça o que precisa ser feito da melhor forma possível e não abra mão disso. Este foi o mantra que eu usei e que uso até hoje quando eu preciso transcender um processo de procrastinação, de falta de esperança, de desempoderamento, esses processos que a gente está quase lá, que a gente batalha para fazer, para conseguir, para dar certo e que a gente desiste ou a gente não consegue continuar ou a gente simplesmente não tem energia. Porque quando a gente fala, faça o que precisa ser feito da melhor forma possível, nós precisamos olhar para a qualidade das coisas que nós fazemos. E a qualidade das coisas que nós fazemos exige tempos diferentes. Este é o canal da Espontânea, eu sou Thaís Aguiar e é sobre este mantra que mudou a minha percepção de enxergar a vida com outras perspectivas e enxergar a vida de uma forma possível, leve, agradável. Este mantra foi assim uma virada de chave. Eu acessei esse mantra quando eu comecei a fazer os meus estudos com Axis e eu tenho certeza que quando eu iniciei esse processo de dizer esses mantras, a minha vida começou a mudar. Começa a repetir para você, em pensamento ou em voz alta, faça o que precisa ser feito da melhor forma possível, faça o que precisa ser feito da melhor forma possível. Você vai começar a entender o que é prioridade, o que é de fato é preciso ser feito para mudar a sua vida, o que de fato é necessário ser feito aqui, agora, hoje, neste momento. Entender sobre as prioridades vai te economizar um tempo, vai te economizar uma energia. Às vezes a gente perde muita energia e é tão simples, é só você se perguntar: isso é necessário ser feito agora? Às vezes nós estamos vivendo situações que nós não gostaríamos, mas nós criamos todas aquelas possibilidades para estar vivendo aquela situação porque ainda não entendeu qual é a real necessidade. Quando a gente se apropria da necessidade das coisas que precisam ser feitas, nós queremos que elas aconteçam com qualidade. E qualidade é sinônimo de tempo. Qual é o tempo que eu vou entregar para isso? E eu não estou dizendo aqui que muito tempo é sinal de qualidade, que eu preciso ter muito tempo para fazer certas coisas. Cada coisa pede seu tempo, não caia nessa armadilha, isso pode ser uma desculpa também para você não estar fazendo nada. Nossa, para aquilo acontecer com qualidade, eu vou precisar de muito tempo. Por experiência, nós sabemos que certas coisas levam um determinado tipo de tempo. Por inexperiência, a gente fica só no achismo e acaba não experimentando, acaba não começando, acaba não fazendo. E além de ficar só no achismo, tem muitas pessoas que vivem com a crença de outras pessoas de que leva muito tempo, de que é muito demorado. Resumindo, cada coisa tem o seu tempo para acontecer e você também. E você precisa entender como anda o seu relógio biológico, o quanto você está de fato dormindo para repor as energias, o quanto de fato você está comendo bem para repor essas energias. Quando nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, e principalmente quando elas são completamente diferentes uma das outras, quando elas não têm nenhuma conexão, isso fica extremamente cansativo. E quando começa a cansar, pode nem ser um cansaço físico, pode ser mental, que às vezes é muito pior. Quando começa a cansar, você perde a motivação. Você se desmotiva, o corpo ele começa a ceder, ele não quer mais, ele quer desistir, quer sair de cena, não quer mais atuar ali, não tem humor, não tem alegria, ai, quero que acabe. Entende para onde a gente vai quando a gente se desmotiva? E é tão mais cansativo voltar deste lugar, recuperar as energias, voltar a acreditar. Se a gente parar para perceber, esse processo de ascensão e queda o tempo todo, que a gente precisava ficar voltando o tempo todo para tentar manter aquilo que um dia a gente conseguiu e achou interessante, achou leve, achou possível. Se a gente consegue estar presente para fazer uma coisa de cada vez, da melhor forma possível, do início ao fim,
Ou, se não for o fim, que seja o fim que eu decretei, porque eu entendi que várias áreas da minha vida são prioridades e merecem ser movidas ao mesmo tempo, e não somente o meu trabalho, ou não somente a minha família, ou não somente um aspecto. Nós vivemos em sociedade e nós, adultos, assumimos vários papéis nessa vida, dentro da família, dentro do trabalho, e tudo isso é extremamente cansativo quando você se desconecta. E uma vez que eu me desconecto, eu começo a ficar em dúvida se era isso que eu devia estar fazendo, eu começo a questionar, a reclamar. Quando eu estou desconectada, eu questiono e reclamo demais. Insuportável. É porque eu não quero estar ali, ou eu não quero fazer aquilo, mas tem coisas que a gente precisa vencer. Tem barreiras que a gente precisa romper e fazer o que precisa ser feito da melhor forma possível. É uma maneira de se concluir alguma coisa e ainda sentir satisfação porque você fez da melhor forma possível. E pode ser que você não precise refazer. Você não vai perder tempo tendo que fazer de novo. Então, fazer da melhor forma possível, só por isso já vale a pena. Só para não precisar refazer ou perder tempo para mudar qualquer tipo de coisa, já vale a pena, porque é muito precioso o nosso tempo. E se você está ouvindo esse vídeo e está com uma sensação de coisas atrasadas, de compromissos assumidos, coisas que você não está conseguindo entregar, não está conseguindo dar conta, mas que você precisa e você se comprometeu, se você está nesse turbilhão, pare tudo o que você está fazendo neste momento e se conecte. E lá vem esse papo de conexão. Mas quando a gente faz isso, quando a gente separa 15 minutos da nossa vida todos os dias, só 15 minutos, gente, para se conectar, para se ouvir, para fazer algo que goste, para trabalhar qualquer tipo de alinhamento, qualquer tipo de felicidade, de momento de felicidade na vida, quando a gente não abre mão disso, e aí faça o que precisa ser feito. Nessa virada de chave, fazendo as coisas que você quer, você vai conseguir tudo mais rápido, tudo com mais leveza. Agora, o que precisa ser feito, se for algo cansativo, que te desmotiva, que você não vê o fim de acabar, que você ainda não encontrou outra saída, que aquilo é assim mesmo, que o que adianta mudar, você precisa se conformar. Se você está nessa chave de lamentação, de reclamação e não vê a hora de se livrar disso, olha, eu tenho uma sensação física de que quando eu entro nesse fluxo, nessa chave de que eu não estou conseguindo, de que não vai dar tempo, é tão mais cansativo, tudo fica tão mais demorado que não vale a pena. Não vale a pena. Entrou em qualquer processo de reclamação, excesso de dúvida, incômodo, repare, o seu corpo está se expressando o tempo todo. Às vezes a gente não consegue expressar em palavras, mas o nosso corpo, ele consegue e ele se expressa o tempo todo. Não tem como você interromper isso. O seu corpo está sentindo aquilo o tempo todo. Olha para ele, olha para o seu sentir. Toda vez que você assumir um compromisso, pergunta se este compromisso está alinhado com aquilo que você quer naquele dia ou naquela semana. Depois de você se questionar a real necessidade de se fazer aquilo, de se perguntar se aquilo é bom, é benéfico, vai te fazer bem. Depois tem essa etapa onde você precisa de fato colocar a mão na massa, agir. E é importante se conectar com o elemento fogo. É o elemento que está falando sobre o movimento, sobre a transformação, a transmutação, a virada de chave. Aquele lugar que você chegou e que você vai continuar e que você vai se realizar e que você vai ter uma bela história para contar e que você vai germinar uma nova ideia, uma nova semente para iniciar um novo ciclo. Quando eu falo do elemento fogo, você pode colocar ele na comida, por exemplo, comer coisas mais quentes, ou quem pode comer coisas mais apimentadas. Isso na Ayurveda é muito interessante, porque é uma forma de equilíbrio dos doshas. E às vezes eu preciso desse elemento, do fogo, né? O que dá gás, o que dá essa motivação, né? O que te ilumina, o que te motiva
Às vezes está faltando esse elemento, esse elemental na sua vida. Pode ser de uma forma emocional, afetiva, né? Dessa falta do carinho, do contato, do amor. Como é que você vai mover as coisas se você não está conseguindo você internamente se mover, se motivar? Porque todo compromisso que a gente assume, que a gente diz que vai fazer, quer fazer, a gente precisa querer fazer, a gente precisa minimamente sentir algum prazer, porque senão vai ser muito difícil manter esse fogo, essa chama, essa vontade acesa. E também é muito positivo a gente entender que a gente precisa abandonar uma série de crenças que estão limitando a gente de experimentar coisas novas. O mínimo, sabe assim? De experimentar coisas novas. Então, fingir que não está vendo, tapar o sol com a peneira, fazer as coisas pela metade, deixar para amanhã, um dia eu faço, quando eu tiver, quando eu puder comprar, se você puder tirar todas essas frases que não vão te levar para cima e para frente, que vão ficar como uma âncora nesse seu momento presente. Se você puder fazer isso, faça isso agora. Quando você entrega o melhor de si, você recebe o melhor de si. Tudo que volta para você, que você fez neste lugar da entrega das suas habilidades, da entrega das suas emoções, da sua fé, volta para você com a mesma qualidade. Ou melhor ainda, às vezes melhor ainda. O que te desmotiva hoje? O que é que está gerando um incômodo? Essas coisas atrapalham o nosso processo. O incômodo, o atraso, a suspeita, a raiva, tudo que divide, tudo que separa, atrasa. Tem uma outra coisa que eu faço que é, se tem algo que eu posso fazer e não vai me tomar nem 10 minutos, faça agora. Mas se isso vai levar mais do que 10 minutos, vale a pena pensar e colocar ali no seu cronograma se você tiver num dia muito corrido, muito apertado. Mas tem tanta coisa que nós levamos anos para fazer e que nós fizemos em 10 minutos que chega a dar raiva. Às vezes fala, gente, era só isso. Era só começar. E eu não estava conseguindo começar. O movimento é sempre muito positivo. Estar em movimento é muito bom. É quente, te motiva. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Se você gostou desse tipo de assunto, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com outras pessoas, se inscreva em nosso canal. E muito, muito grata pela sua presença aqui hoje.